Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Joyce Brandão, sou técnica em radiologia, atuo com ressonância magnética e já trabalho nessa área aí há quase 14 anos. E para completar, hoje nós vamos falar sobre ressonância magnética do abdômen. E para iniciarmos aqui o nosso esquenta, nosso bate-papo, eu gostaria que vocês confirmassem que o meu áudio está ok e se está todo mundo vendo e ouvindo bem, tá bom? Deixa eu só conferir aqui como vai ficar nosso slide, beleza. Bom, já comecei a ver aqui a interação. Deixa eu só conferir aqui no meu celular. Pra ver se tá tudo certo. Porque tem um lag, tá, galera? Entre vocês mandarem as mensagens e eu receber aqui. Ah, beleza. Então, boa noite a todos. Sejam de fato muito bem-vindos. Eu preparei essa aula para vocês com muito carinho. Então, quero que vocês fiquem comigo até o final, tá? Quem já tá na live, se tiver algum aluno meu, já manda nos grupos para avisar que a gente já começou a live. Quem não for meu aluno, aproveita para compartilhar com algum colega aí que a gente está iniciando essa live sobre ressonância magnética do abdômen. E o foco vai ser abdômen superior, mas a gente vai comentar uma coisa ou outra acerca do abdômen total também, tá bom? Então, bora lá, para começar, eu trouxe algo um pouco inovador hoje, que é a minha metodologia, o passo a passo que eu sigo desde que eu aprendi ressonância até hoje, para ter certeza de que meu exame vai ficar legal, que tá ok, que tá tudo certo, e para não esquecer nada, tá, gente? Então, bora lá. Por que que é necessário termos um passo a passo? Porque ressonância é simples. Ressonância do abdômen superior, ressonância do abdômen total, como qualquer outra ressonância, é um exame simples. Entretanto, não quer dizer que seja simplesmente fácil, tá? Então, bora lá entender como que a gente pode estar simplificando esse processo. A gente tem algumas formas de aprender ressonância magnética. Uma delas, a gente pode estar aprendendo, inclusive, da maneira mais simples, ou simplesmente aprender sofrendo, aos trancos e barrancos. E aqui é muito da minha experiência mesmo, tá, gente? A gente pode começar aprendendo ressonância de forma um pouco mais sofrida, talvez iniciando direto pelo estágio. Ah, Joyce, mas eu nunca vi ressonância. Ressonância era o sonho da minha vida. Apareceu uma oportunidade para eu aprender, começar pelo estágio. Devo recusar? Não, jamais, né? A gente tem sempre que aproveitar as oportunidades que batem à porta. Mas se o teu sonho realmente é trabalhar com ressonância, e você ainda não está dentro da área, você ainda não está trabalhando com estagiando em ressonância, você não teve nenhuma oportunidade parecida, começa pelo primeiro passo da lista que eu vou te contar aqui agora, tá? Segunda forma de aprender sofrendo. Você conseguiu o estágio, show de bola, oportunidade de ouro. A gente sabe que esse tipo de oportunidade não aparece toda hora. E você decidiu iniciar o aprendizado pelo planejamento. E aí, eu preciso confessar uma coisa para você, viu? Você vai sofrer muito, porque você vai estar saltando algumas etapas que são fundamentais para você entender o que você está fazendo no planejamento, tá? Então, não seja aquele estagiário que conseguiu a oportunidade e aí chega amanhã para iniciar os trabalhos, né, para iniciar o estágio, senta do lado do colega e não levanta mais a bunda. Então, vai lá, procura aprender sobre posicionamento, os processos, desde quando o paciente é recebido na clínica, no hospital, ficha. Aprende todo o processo que vai te causar muito menos dor de cabeça no futuro. E outra forma que a gente tem de aprender sofrendo, e literalmente eu já sofri muito, é tentar aprender com material inadequado. Material incompleto, material não muito confiável ou material completo demais. Olha, gente, infelizmente é uma verdade. Você pega um material muito, mas muito completo, você não consegue fazer os filtros necessários, tá? Fora o fato de que são muito caros os livros, né? Se você pega, por exemplo, um livro só do abdômen, dependendo do tipo de livro que você compra, você vai gastar muito tempo estudando muita coisa, inclusive desnecessária, que não vai servir muito ali para o objetivo do teu aprendizado. Então, a gente tem que aprender encontrar, na verdade, o caminho correto, né? Eu ia falar atalhos, mas atalhos não é uma boa palavra para quem estuda ressonância magnética. Não existe atalhos para ressonância magnética. Você tem que seguir um caminho. Opa, galera aí no Ceará, sejam muito bem-vindos. Então, gente, vamos lá para o passo a passo. Eu tenho uma metodologia que eu chamo de 5 passos para uma ressonância bem executada.
e por que que essa metodologia é importante para você, tá? É o que eu uso para mim, funciona para os meus estagiários, funciona para a galera que eu já ensinei, mas eu acabei chegando nesse passo a passo porque quando eu comecei a trabalhar, não, quando eu comecei a aprender ressonância, eu me deparei com algumas dificuldades. A primeira delas é que, apesar de haver pessoas que realmente queriam me ensinar ressonância, também havia as pessoas que não queriam ensinar ressonância. A gente tem aqueles colegas vísceras, né? Pra galera que acompanha aqui toda a live, vai entender a referência. Quem tem um colega víscera, já coloca aí hashtag víscera para poder eu saber que você acompanhou uma live aí algum tempo anterior atrás, no qual a gente inclusive estava falando sobre enterorressonância. Mas algumas coisas eu tive que aprender sozinha, literalmente, porque por mais que o colega tenha boa vontade e queira te ensinar, ele não consegue te passar tudo. A gente tem uma agenda lotada, a gente tem uma demanda, a gente tem expectativas sobre nós, então realmente você vai ter que dar conta da tua parte. Outra coisa, os materiais, eles têm uma linguagem difícil. E quando eu comecei, eu era gente muito simples. Não, eu era pobre mesmo, muito pobre. E eu não tinha condições de comprar livro, entendeu? E aí eu não tinha condições de tirar xerox, as minhas primeiras cópias foi ganhada. Então, assim, hoje, por exemplo, esse livro aqui, eu paguei 750 nele e foi usado. É um livro usado de 750 reais. E que para quem está querendo estudar ressonância especificamente, é um livro muito caro que vai ajudar muito, muito pouco. Então, assim, a gente realmente precisa aprender a filtrar o tipo de coisa que a gente vai estudar. Fora o fato que o livro tem, juntando, deve ter umas 10 mil páginas ou mais. E realmente, assim, para o que a gente precisa, não é tão eficiente, assim, tá? Para o público que ele foi criado, que realmente são os médicos radiologistas, eu acho que vai ajudar bastante. Outra coisa que a gente tem de desafio quando a gente senta para aprender. Opa, tem gente que assistiu a live da Víscera aqui, show de bola. Outra coisa que vai atrapalhar o teu conhecimento, o teu aprendizado, a tua evolução na ressonância magnética é estudar conteúdo em bloco. Por quê? A gente vai encontrar os materiais assim, ó. Ressonância do abdômen, ressonância de física da ressonância, anatomia seccional. A gente vai ter que estudar aquilo tudo separado. Na hora que teu paciente estiver lá na mesa, você vai ter que juntar as peças do quebra-cabeça e meu amigo vai ter que fazer montar, porque se ficar faltando uma peça do quebra-cabeça, o paciente vai voltar para a reconvocação. Então, como estudar de uma forma que você consiga evoluir e como fazer o teu exame de tal forma que ele nunca venha para a reconvocação. Então, bora lá. O meu passo a passo, ele começa com física da ressonância. Lembrando que nós temos 5 passos. Então, se você tem a oportunidade de iniciar os estudos, começar a buscar agora a tua oportunidade na ressonância, começa tendo uma noção de física da ressonância. Você precisa ser um expert? Não, inclusive eu também não sou uma expert em física da ressonância, mas o meu conhecimento de física da ressonância me permite resolver problemas, ou seja, eu consigo antecipar artefatos que podem acontecer naquele exame. E eu já consigo resolver antes que ele aconteça. Outra coisa, minha agenda está atrasada, ou alguma outra situação semelhante, eu vou precisar otimizar protocolo. Eu só vou conseguir fazer essa otimização se eu tiver uma base de física da ressonância. Eu preciso saber para que serve o TR, até quando eu posso mexer nele. Eu preciso saber o que é uma matriz, onde que ela se encontra no meu equipamento, quais são os parâmetros, os critérios que eu posso estar utilizando para estar manipulando esses parâmetros. E a gente vai também saber, a partir da física da ressonância, entender sobre qualidade de imagem, ou seja, se a tua informação que você consegue enxergar naquela imagem ali como produto final atende aos critérios de contraste, ou seja, se você consegue diferenciar na imagem as características da patologia e da anatomia, e se você consegue também separar muito bem dois pontos distintos. Você sabe, olha, o rim tá terminando bem aqui, eu tenho certeza. Eu tô conseguindo ver aqui também a minha adrenal. Isso chama-se resolução espacial. E se você não tiver um pouquinho de base de física da ressonância, vai ser um pouco mais complicado de você chegar nesse resultado. E você também vai conseguir identificar a diferença entre falta de sinal e resolução demais, tá? Então, você consegue tá trabalhando com essa balança muito bem aí. Desculpa, eu tenho um problema de falar muito rápido, gente. Mas vamos desacelerando aí, por favor. Vou tentar falar mais devagar. Então, o primeiro passo é definitivamente ter um pouquinho de noção de física da ressonância, porque você vai
precisar utilizar essa física da ressonância durante a execução inteira do exame, tá bom? Então vamos lá continuar. Inclusive, física da ressonância começa no posicionamento. E a gente vai ver isso daqui hoje. Segundo passo, você vai ter que dominar o mínimo de patologia. Olha, gente, vou falar um negócio para você. Perdão, anatomia. A gente vai chegar na patologia ainda. Mas você vai precisar dominar o mínimo de anatomia. Por que vai ser interessante eu ter o mínimo de anatomia para fazer um exame de ressonância do abdômen? Porque se eu não souber o mínimo de anatomia, eu não sei onde ele começa, onde começa o meu primeiro corte, eu não sei onde ele termina, aonde vai o meu último corte, o que eu estou procurando. Então, a gente vai ter que saber um pouco de anatomia para saber fazer o exame de tal forma que ele não seja reconvocado. Terceiro passo de uma ressonância bem feita, bem executada. E isso vale não só para quem está estudando, mas para quem está fazendo o exame. Você sentou lá na mesa, botou teu paciente na mesa, você tem que começar a checar esse passo a passo que eu estou passando aqui para você. Terceiro passo é saber fazer uma boa anamnese. Por quê? Porque o pedido médico e a história clínica, a anamnese nada mais é do que a história clínica do paciente, entender por que ele está ali fazendo aquele exame com você. Eles vão o pedido médico e essa história clínica, ela vai definir o posicionamento e o planejamento e o protocolo desse exame. Então, preste atenção que não é uma coisa muito simples, ela é realmente importante, tanto que ela ganhou destaque aqui, ela é o terceiro passo da nossa ressonância bem executada, tá? Vamos seguir aqui. Quarto passo da ressonância bem executada. Posicionamento. Isso porque, minha gente, o posicionamento e a escolha da bobina, elas vão impactar diretamente a qualidade de imagem. E presta atenção que eu vou falar agora para vocês. Não existe posicionamento nenhum no mundo não existe planejamento nenhum no mundo que conserte, que salve um posicionamento ruim. A Rosana aí de Porto Velho, morei quase 10 anos em Porto Velho. Mentira, 6 anos, mas seja bem-vinda. Continuando aqui, a gente só vai chegar no planejamento no quinto passo da ressonância. Então, se você é estagiário, já começa a pensar um pouco nisso. Tenta não sentar direto na janela. O planejamento, a execução do exame, o protocolo é o quinto passo de uma ressonância bem executada. Antes de você saber executar e dominar o planejamento, ou seja, a prescrição de cortes, você vai ter que dominar algumas coisas antes. Você vai ter que dominar um pouquinho de física, um pouquinho de anatomia, um pouquinho de patologia, um pouquinho de posicionamento e, por fim, você vai poder praticar todos esses outros passos aqui dentro do planejamento de imagem, tá bom? Tô muito feliz de ver que a gente hoje está bem espalhado, né? A gente está em Santa Catarina, Bahia, São Paulo. Olha, tem gente de Brasília. Tudo bem que essa pessoa de Brasília aí tá aqui por apoio moral, ó. Beijo pra você, Leilinha. Mas, olha, tem gente do Rio de Janeiro também. Tá? Vamos continuar aqui. Será que esse passo a passo, ele funciona? Se amanhã você sentar na cadeira da sua sala, ligar seu equipamento e você tentar seguir esse passo a passo, vai dar certo? Vamos tentar fazer isso hoje aqui, para amanhã você realmente conseguir fazer isso? Galera, ó, beijo para Niterói, Sorriso. Epa, tem uma galera aqui, hein? Santa Catarina, Bombinhas, Pará, Ceará. Gostei de ver. Opa, e nós temos 75 pessoas online. Aproveita e manda um convite para pelo menos mais um amigo para ver se a gente bate 150 até o final da live. Porque eu prometo que daqui em diante vocês vão querer ficar até o final. Porque a gente realmente vai discutir ressonância do abdômen como vocês ainda não viram. Então, bora lá. Primeira coisa. O primeiro passo da nossa lista é entender um pouco de física da ressonância. Mas amanhã, quando você sentar na cadeira, mentira, quando o colega chegar com a ficha do teu paciente e falar, ó, primeiro paciente chegou, a primeira coisa que você vai fazer é ler o pedido. Mas quando você prestar atenção, ressonância do crânio, ressonância do abdômen, a primeira coisa que você vai ter que imaginar é onde começa e onde termina aquele exame. Então a gente vai ter que saber um pouco de anatomia, tá? Então, gente, o que a gente tem de anatomia relevante? Eu vou falar de anatomia relevante porque eu entendo que há muito mais coisas dentro do abdômen do que a gente vai falar aqui hoje, entendeu? Então, a gente tem ali as adrenais. Olha, Joyce, eu não sabia o que eram essas adrenais. Se você não sabia, muito provavelmente, quando chegar um pedido ali para adrenais, você não vai saber cortar. Provavelmente você vai cortar ou vai fazer com um corte muito grosso e, consequentemente, não vai ver. Você vai sofrer ali daquele efeito de volume parcial. Mas a gente tem ali o pâncreas, a gente tem
a cabeça do pâncreas, e lá na cabecinha do pâncreas a gente vai encontrar uma estrutura importantíssima para os exames de colangio, que é justamente o colédoco. A gente tem a vesícula, a gente tem o baço, a gente tem o fígado. Dá para ver tudo isso no axial e muito bem. Só que a gente não estuda o abdômen só em axial, a gente estuda o abdômen também em coronal. E no coronal, a gente vai tomar o coronal como ponto de partida para o planejamento axial. E o que a gente vai levar em consideração? A gente vai saber o quê? A gente vai precisar procurar o quê no planejamento de abdômen superior? A gente vai procurar o fígado e o rim. Porque o meu primeiro corte, ele precisa ser torácico. Você tem que estar vendo pulmão, tá? Porque a gente não enxerga diafragma aqui. Mas se você tá vendo pulmão no seu primeiro corte, o seu segundo vai ser abdômen. Ou seja, vai ser fígado. Se o teu primeiro corte começou no fígado, já tem alguma coisa complicada aí, entendeu? O primeiro corte não é para ser fígado. E onde que termina o último corte? Termina quando termina o rim. Então, termina um corte depois que termina o teu rim. Então, o que a gente vai buscar aqui no abdômen? Algumas estruturas importantes, inclusive para ver se você vai precisar aumentar ou diminuir a espessura de corte. Então, a gente tem o fígado de novo, a gente tem uma extensão aqui inteira do pâncreas, dá pra ver ali a aorta. A gente tem muito mais coisa. A gente tem intestino delgado, intestino grosso, a gente tem estômago, tem vesícula, tem muitas outras coisas. Mas o básico, grosso da anatomia, a gente precisa saber onde fica o fígado, onde fica o baço, o estômago. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas o estômago tá aqui, ó, cheio de água. O estômago normalmente vai estar um pouquinho de água, mesmo que o paciente esteja muitas horas de jejum, tá bom? Um beijo pra galera de Olinda, São Luís, Pernambuco. Fica aí comigo até o final. E aí, gente, eu quero mostrar essa imagem para vocês. Aqui a gente tem uma imagem que a gente consegue ver o rim, que a gente vai tomar como ponto de referência para prescrever os cortes axiais. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem aqui do fígado, dessa imagem que o fígado está identificado, para vocês perceberem o seguinte, que aqui, ó, logo abaixo do fígado eu tenho gordura, né? Aí eu tenho coluna, eu tenho o pulmão um pouco acima, e se eu não prestasse atenção, eu nem ia ver que aquilo era fígado. Então, quando você for prescrever seus cortes coronais, vê mesmo de coração se não vai cortar o fígado na região posterior do abdômen e se não vai cortar na região anterior do abdômen. Então, teu corte coronal, ele começa ali na região da parede abdominal anterior e vai até a parede abdominal posterior. Você tem que cortar tudo, tem que incluir isso. Ah, Joyce, tenho 25 cortes, não dá. Põe 30. Ah, Joyce, tô com 5 aqui, sei lá, põe 6 de espessura. Dá para aumentar um pouco ainda. Dependendo da patologia que você está estudando, tá, gente? Tem que levar isso em consideração também. Então, você vai precisar da anatomia para saber onde começa e onde termina esses cortes, ok? À medida que vocês forem tendo dúvida, pode mandar aqui, tá bom? Manda aqui pra gente ir conversando, para essa conversa render um pouco mais. E aí a gente entra, como eu falei para vocês, tem muito mais coisa de anatomia para ver aqui. Só não vou conseguir destrinchar tudo aqui na aula de hoje. Mas para o abdômen rotina, isso aqui é o suficiente, tá bom? Vamos lá. Terceiro passo de um exame bem executado é a anamnese. O que a gente vai fazer na anamnese? Uma história clínica, uma investigação, né, Carlos? A gente vai perguntar para o paciente por que ele está fazendo esse exame. E aí tem sempre aquelas pérolas que o paciente solta, né? Porque o médico pediu. E aí você vai ter que ser mais esperto que ele vai falar por que você foi ao médico quando ele te pediu este exame. E aí ele vai te contar a historinha da vida dele. E presta atenção, gente, que às vezes a história clínica ela realmente vai te levar num outro sentido. Talvez você vai precisar colocar ali um radial da colangio, talvez você vai ver alguma coisa diferente na região das adrenais, vai se atentar a fazer um corte mais fino. Mas você precisa fazer uma boa história clínica porque isso vai direcionar o olhar do médico, tá? Ele vai precisar dessas informações para confirmar o que os olhos dele vão ver. Então, você vai ter que verificar se o paciente se apresenta amarelo. Se o paciente estiver amarelado, principalmente o globo do olho, esse paciente talvez não seja candidato para um exame de abdômen rotina. E talvez para um estudo mais específico ali da colangite. Quem sabe ele não tem um cálculo no colédoco, uma colangite, alguma coisa ali nesse sentido. Então, verificar se o paciente tem dor abdominal, aonde que dói mais, há quanto tempo dói, se o paciente tem febre, se ele queixa de distensão abdominal, se quando ele come, ele tem náusea, se parece que a digestão tá pesada, não tá indo para frente, se ele tem vômitos. E, inclusive, pode não parecer tão importante, mas verificar quais são as cores das fezes desse paciente e a consistência
consistência. Então, se o paciente está com as fezes mais claras, com as fezes mais escuras, isso pode estar direcionando também aí. E se você presta atenção nisso e você trabalha com o teu médico radiologista ali perto de você, você pode falar, olha, doutor, a história clínica desse paciente é o seguinte, ele está evoluindo há 3 dias com icterícia importante, tá amarelo, inclusive o globo ocular do olho dele lá. Ele tá queixando intensa dor abdominal há cerca de 2 meses. Falou que nos últimos 2 dias, inclusive, deu febre, tem uma distensão abdominal importante e ele fala que sempre tem vontade de vomitar depois que almoça. Aí o médico, opa, isso não deve ser um exame de abdômen comum. Aí você vai falar, se eu quero dar uma olhada nas imagens que já foi realizada, porque ele pode falar, olha, cara, eu quero que você faz aí também pra mim um 3D da colange. Quero ver como é que tá isso aí, porque eu acho que esse problema dele definitivamente não é só abdômen superior. Não é uma rotina que vai resolver, tá? Então a gente tem que ter esse feeling. O segundo motivo da importância da nossa anamnese é que aqui a gente faz um filtro de segurança. Então nós vamos verificar se o paciente tem marca-passos, tem algum implante metálico, clipe de aneurisma, implante auditivo, se tem algum tipo de cirurgia que contraindica a ressonância magnética. E no caso, e pode ser talvez que ele tenha algum dispositivo implantado que permita a varredura na ressonância, mas que tenha ali alguns porém, tá? Então a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Verificar se tem tosse, se tem dor, que nem o colega tá comentando aqui. Então, realmente, a gente precisa muito fazer uma boa história clínica. Estão perguntando aqui quais as sequências obrigatórias para o abdômen. Quando a gente chegar lá em física, a gente vai falar um pouco sobre as sequências para o abdômen, tá? Então, segura só um minutinho para a gente não trocar e inverter a ordem dos fatos aqui, mas eu vou falar. E aí a gente falou por que a anatomia é importante e por que a anamnese é importante. Só que o que eu não te falei é que para você entender de anamnese, para você saber perguntar para o paciente as perguntas certas, você vai precisar também estudar um pouquinho de patologia. E aí agora um livro como aquele vai ser bem-vindo, porque você vai falar assim, talvez vou fazer um exame talvez para colangio, para tumor de pâncreas, quais são os sintomas que esse paciente vai ter? Ou talvez seja uma enterorressonância, que é um exame bem diferente do abdômen rotina, talvez seja uma uro. O que esse paciente vai queixar que eu preciso relatar na minha história clínica? Se você não tiver noção de patologia, ou se chegou uma indicação clínica muito diferente para você, você nunca fez, corre lá no Google e digita. Sei lá, ressonância magnética do abdômen para doença de Crohn. Você vai lá, joga no Google doença de Crohn, sintomas. Você lê rapidinho quais são os sintomas, você já vai saber perguntar mais ou menos o que o seu paciente precisa. Você vai saber quais são os sintomas relativos àquela patologia e vai confirmar com ele se ele tem esses sintomas. Se ele tem, você vai escrever lá na história clínica para o teu médico dar uma lida. O que mais que a gente pode falar sobre isso daqui? Agora a gente começa a, de fato, falar sobre a ressonância do abdômen. O ideal, gente, é que esse exame seja realizado sempre que possível em equipamentos de campo alto. Mas faz em campo baixo? Tem a galera que faz, né? Tipo, eu tenho uma baixíssima, como eu diria, experiência com baixo campo. Então, eu nem vou falar para vocês o que o baixo campo hoje está oferecendo, porque eu tô acostumada a trabalhar com alto campo, mas quando eu fui estudar sobre abdômen, lá nos artigos, eles falavam que era desejável que fosse feito em campo de 1 Tesla ou mais. E o que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar escolher muito bem a bobina. Então, a gente vai ter bobinas específicas ali para estar realizando o exame do abdômen. E, principalmente, a gente vai ter que estar atento à dieta do paciente. Se ele conseguir fazer uma dieta mais leve no dia anterior, você vai sofrer menos com artefatos de peristalse, com gases, né, que também distorce ali o nosso exame. Então, passar para ele fazer uma refeição mais leve no dia anterior. Eu não sei como é que é o serviço de vocês, mas aqui o nosso paciente que vai fazer pelve, mesmo que seja abdômen total, ele faz lá o uso do laxante, porque a gente tem aqui o cuidado de fazer o preparo para os exames que vai ter a pelve incluído, tá? É um preparo específico para pelve, mas se o paciente for mulher, principalmente, vai fazer o exame, aí a gente já faz também o preparo intestinal para conseguirmos ter uma melhor qualidade de imagem da pelve. E aí a gente pede um jejum, tá? Eu sei que essa questão do jejum já começou a ser um pouco debatida, tem gente que não faz, tem gente que tá dispensando, mas aqui a gente pratica o jejum, tá? E a bexiga? A bexiga tem que estar moderada, nem muito cheia, nem muito baixa, tá? Porque se tiver muito cheio, o paciente vai começar a sentir desconforto, vai começar a mexer, e isso não é bom para o nosso exame. Outra coisa,
que a gente tem aqui? A gente tem alças intestinais em movimento constante e que provavelmente vai degradar a imagem. Para diminuir esse impacto da degradação na imagem, a gente dá um agente antiespasmódico, que é justamente o Buscopan. Eu acho que tem um outro nome para essa medicação também, mas aqui a gente usa Buscopan. E esse Buscopan, ele tem o papel de ajudar a reduzir a motilidade, a mobilidade ali dessas alças intestinais. E aí é como se elas ficassem em movimento meio câmera lenta e a gente consegue ter uma qualidade de imagem um pouco mais elevada, tá? Posicionamento do paciente. Então a gente começa a entrar aqui, ó, no quarto passo do nosso exame bem executado. O paciente, ele precisa deitar em decúbito dorsal. O colega está perguntando qual é o livro. Deixa eu ver se é para mim essa pergunta. Oi, Marley, um beijo para você, agora que eu vi que você tá aí. Livro de abdômen. Vou pegar um aqui para vocês. Para quem está iniciando os estudos em abdômen, esse livro vai dar os 5 passos para vocês, tá? Ele é o guia prático ressonância magnética do abdômen pélvico. Ele vai te falar sobre anatomia, ele vai falar sobre patologia, ele vai falar sobre preparo, ele vai falar sobre o uso do Buscopan, ele vai falar sobre tipo de sequência, ele vai falar muita coisa sobre o abdômen e, inclusive, o protocolo diferente para cada indicação clínica, tá? Mas vamos seguir aqui, então, para o quarto passo de uma ressonância bem executada, é o posicionamento. Como eu já comentei antes, não existe planejamento no mundo que salve um posicionamento ruim. Se o teu paciente, ele tem condições de ser posicionado de forma padrão, vamos posicionar lá da melhor forma possível. Agora, se o paciente tem alguma circunstância afeta o posicionamento que a gente acha que é o melhor para o nosso exame, tudo bem, a gente se vira nos 30, né? Porque afinal de contas nós somos operadores raiz, nós não somos Nutella, e esse paciente não vai voltar para casa só porque a gente não consegue posicionar da forma que a gente quer. Então, bora lá. A gente usa Buscopan para todo abdômen? Sim, aqui a gente usa para todo abdômen, tá? Inclusive, nos exames de abdômen, a gente põe o Buscopan, quando ele tá posicionado, a gente faz o Buscopan. Mas quando eu vou fazer o estudo da pelve especificamente, eu gosto de injetar metade da ampola de Buscopan uns 15, 10 minutinhos antes do paciente entrar na mesa, e os outros 15 quando o paciente está na mesa. Por experiência própria e pela minha observação na imagem, eu acredito que realmente traz resultados muito positivos. No abdômen, a gente acaba, o paciente botou na mesa e a gente vai lá e faz o Buscopanzinho dele. Bom, se dá em torno de aproximadamente 10 minutos. E aí, por que eu coloco o Buscopan do abdômen já na mesa? Porque a gente leva, às vezes, um pouco mais de tempo para posicionar o paciente. Então, enquanto eu tô fazendo posicionamento, normalmente eu tô falando para a enfermeira. Quando ela traz o paciente para mim, eu já falo para ela ir preparar. Aí, o espaço entre o paciente ser posicionado e o espaço onde eu vou começar efetivamente o exame, deu o tempo necessário para a gente iniciar ali o exame dentro do tempo de ação dele. Bom, o que mais que a gente pode falar em relação ao posicionamento? A gente vai precisar escolher a bobina, né? A bobina tem que estar bem posicionada para poder oferecer sinal completo na superfície, no limite superior e inferior do FOV, do campo de visão ali, do que a gente quer enxergar na ressonância. A gente vai precisar utilizar um dispositivo que compense o movimento respiratório do paciente, que pode ser aquela cinta respiratória ou pode ser o Navigator, tá? Se for o caso do Navigator, a gente não vai precisar colocar nada no paciente, a princípio. Mas o ideal é você colocar a cintinha respiratória lá, porque ela custa menos tempo que o Navigator, normalmente. Protetor auricular, gente. Protetor auricular é uma obrigação imposta pela RDC e pela nossa consciência, né? Para evitar que o paciente tenha, de fato, algum problema auditivo em função dos altos níveis de ruído que ele vai experimentar, a gente precisa proteger o ouvido do paciente. Faixa de compressão abdominal. A faixa de compressão, eu, Joyce Brandão, adoro e acho que ela tem uma importância muito grande na qualidade de imagem, mas aqui a gente usa só na pelve. Porque o meu modelo aqui como é que eu falo? O que a gente utiliza aqui para mensurar a respiração, para acompanhar a respiração do paciente, é uma cinta respiratória. Ela parece um fole, assim. Quando a gente põe aquela cinta por cima,
ela não faz uma boa leitura. E se eu colocar ela por cima da cinta, a cinta também vai restringir o movimento respiratório e também não fica muito bom. Mas eu usava lá na Philips, que o modelo é diferente, ele parece um retângulozinho, um balãozinho de ar retangular, e funcionava super bem, com a faixa mesmo, tá? E outra coisa, apoio de perna. Paciente, gente, precisa ficar o mais confortável possível até o final do exame. Caso ele fique desconfortável, ele vai mexer, tá? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Tem um tempo certo de iniciar o exame após a administração do Buscopan? Acho que a gente já comentou, né? Tipo, realmente tem esse prazo de 10 minutos aí depois da ingestão do Buscopan. Costuma ter uma ação melhor dele, por isso, inclusive, que a gente faz aqui para a pelve um pouco antes do paciente entrar, porque a primeira sequência é um sagital aqui do meu protocolo e eu preciso dele para planejar as outras sequências. E aí eu prefiro que quando o paciente iniciar o exame, ele já esteja ali no pico de ação do Buscopan dele. E aí a outra metadinha a gente injeta lá na mesa e dá tudo certo. Professora buscou abdômen com Primovist. Priscila, não sei se a gente vai conseguir falar do abdômen com Primovist hoje, mas a gente vai falar a respeito disso. Inclusive, a Priscila trouxe atenção a uma coisa que inclusive me lembrou uma situação que aconteceu com a gente aqui na clínica, que foi o seguinte: as meninas marcaram o exame, né? E elas não tiveram culpa, porque o exame estava lá, ressonância magnética do abdômen, estava bem assim. Só que tinha uma pequena descrição de indicação clínica, de história clínica do paciente, aqueles pedidos do SUS, sabe? Que falava lá que o paciente tinha uma situação em que ele queria o exame com a contraste hepato específico. E a gente não tem esse contraste hepato específico aqui. Então, sempre antes de iniciar o exame, sempre antes de colocar o paciente na mesa, tenha o cuidado de ler o pedido e toda a indicação clínica que o médico colocar ali para você, toda a história do paciente que ele decidir que é relevante para você. Porque se você não prestar atenção nisso, pode acontecer o que aconteceu com a gente, né? O paciente era para ser feito com Primovist, a gente não tem Primovist aqui. E aí acabou que gerou uma situação desconfortável. E agora? Fala pro paciente, não fala o que a gente faz, vai fazer, não vai fazer o exame. E é muito chato, né? Porque o paciente já estava deitado na mesa. Então tenham esse cuidado para evitar que isso aconteça com vocês. Então aqui a gente já o susto serviu de aprendizado, né? Então todo mundo agora tá mais esperto. Tem dúvidas, as meninas trazem o pedido pra gente ler. E a gente já tinha esse hábito de ler o pedido antes de iniciar o exame. Só que nesse dia aconteceu um monte de coisa junto, né? Paciente anterior é claustrofóbica, o outro paciente que estava lá estava demorando para entrar na mesa porque não estava tendo acesso. Aí juntou, que leu só o pedido, não prestou atenção na questão do pato específico, o paciente foi para a mesa. Então prestem atenção nisso para evitar desconforto do paciente aí, tá bom? Posicionamento ideal dos braços do paciente. Eu posiciono meu paciente enquanto eu tô fazendo o segmento da pelve com o braço acima do peito aqui, tá? A gente não deixa também o paciente encostando mão com mão, braço com braço, a gente não faz esse contato de pele por segurança também. Mas quando ele vai iniciar o abdômen superior, braço para cima. Por quê? Isso vai favorecer tempo de aquisição, porque se o braço ficar para baixo, dependendo da sequência que você tá rodando, você vai ter que aumentar o no phase para não dobrar o braço dentro do abdômen. E às vezes o paciente já é grande. Isso vai te custar mais tempo de apneia talvez, o paciente não vai conseguir segurar. Então, braço para cima, para mim, é melhor, desde que o paciente consiga, tá? Bobinas, a gente vai chegar lá. Qual trigger utiliza? Aqui é uma cintinha respiratória. Saquinho de areia, adoro saco de areia, mas aqui a gente não tem. Qualidade do exame é a mesma que se fizer com o navegador? É a mesma. Depende de como o paciente respira, tá? Às vezes o paciente com a cinta respiratória tem uma respiração muito irregular e não tá ajudando. Às vezes com o navegador fica um pouco melhor. Mas por experiência própria, quando fica ruim com a cinta respiratória, fica ruim com o Navigator também. Quando que fica bom com o Navigator? Quando o paciente não consegue fazer apneia. Ou quando, sabe, algumas situações assim, aí você põe o Navigator e fica lindo, fica perfeito. Esses dias, inclusive, aprendi como é que faz contraste com o Navigator. Eu achei uma loucura, muito doido, funciona, ficou bom. É claro que você vai ter uma qualidade de imagem um pouco pior, em questão de resolução espacial e tudo mais, mas dá, tá? Inclusive, achei legal. Apoio de perna para todos os pacientes. Gate respiratório, obrigada, Marley. É que é a idade, sabe como é que é, né? Alzheimer e tudo mais. Então, Buscopan é contraindicado em pacientes com glaucoma? Sim, é contraindicado em pacientes com glaucoma e pacientes também que já tiveram alguma reação adversa. Se ninguém teve curiosidade,
Tem disponível na bula na internet, tá? E foi assim que eu descobri que não podia se utilizar Buscopan em pacientes que possuem glaucoma, tá bom? Então, realmente é uma questão que tem que ser observada antes de verificar se o paciente, antes de injetar o Buscopan no paciente. E, óbvio, verificar se tem alergia, tá? Onde eu compro meus livros? Na Amazon. Normalmente, como eu sou mão de vaca, eu jogo lá no carrinho e espero ele baixar o preço. Quando ele baixa o preço, eu vou lá e compro. Tá esgotado? Poxa vida, até um dia desse ele tava até em promoção. Mas fica de olho, joga lá no carrinho e espera ele voltar. Pede pra Amazon, cria um alerta pra Amazon te informar, tá? Bom, então vamos continuar aqui a discussão do posicionamento. Porque uma coisa é a gente discutir, tentar imaginar, outra coisa é a gente ver. Para quem não sabe, essa imagem é do meu curso de posicionamento e planejamento, cujo link está disponível na bio aqui do Instagram, tá? E lá eu conto passo a passo em vídeo de como que eu faço esse posicionamento, esse planejamento. Então, se você vai planejar, vai fazer o exame de abdômen total, a gente inicia a aquisição das imagens pela pelve. E aí, o que acontece? O meu equipamento é um equipamento de 8 canais e eu preciso ficar selecionando os canais da bobina. Lá no Philips, que eu trabalhava no equipamento de 16 canais, eu não precisava ficar selecionando, não. Era só botar o paciente dentro dos limites lá e ele mesmo fazia lá a seleção automática de bobina e dava tudo certo. Aqui não, eu preciso encaixar o paciente direitinho dentro dos canais. Se eu não fizer isso, dá BO, dá artefact and effect, fica faltando sinal embaixo ou em cima, então tem que encaixar o paciente direitinho. Obrigado, Carlos. Então, assim, o exame de abdômen superior, ele começa no nível do diafragma, quer dizer que meu primeiro corte tem que ser de tórax, e meu último corte ele tem que incluir a sínfise púbica, se for abdômen total. E aí, se é abdômen total, vou começar pela pelve, e aí eu tenho que incluir da crista ilíaca, desde o promontório sacral ali, até a sínfise púbica. E eu vou incluir ali, ó, a minha sínfise púbica ao nível da margem inferior, do limite inferior da minha seleção de bobinas, que aqui no caso eu estou selecionando 2, 3 para fazer a pelve e 3, 4 para fazer o abdômen. Só, gente, vai ter alguns pacientes que eles são bem grandes, tá? E aí você vai ter que literalmente posicionar o exame para pelve, fazer toda a pelve, reposicionar o paciente para abdômen, fazer todo o abdômen, injetar o contraste, depois ir lá mover o paciente para pelve de novo e fazer a última sequência de contraste lá na pelve. Tem dia que a gente vai ter que fazer isso. Mas normalmente, se você coloca a sínfise púbica no limite inferior do canal da bobina, você consegue ali com 3 canais fazer abdômen total tranquilamente, tá? Paiva, o link tá lá no Instagram, lá na bio, dá até pra baixar outros materiais. E aí o link do curso tá lá também. Bom, prestei atenção embaixo. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a faixa de compressão. Para quem tem dúvida, para quem só escuta falar o que é a faixa de compressão é isso daqui. É uma faixa cirúrgica, tá, gente? É uma faixa de elástico com velcro. E você tem que apertar bem. Se o paciente for uma paciente bem magrinha, da barriguinha chapada, sabe aquelas esponjinhas azuis que dá pra ver bem aqui no cantinho, próximo da bobina? Coloca aquela espuminha azul embaixo da faixa e faz a compressão. Porque se não houver compressão, ele não vai diminuir ali o movimento de respiração da parede abdominal e vai continuar não funcionando. Então, você vai apertar bem apertado e você vai perguntar para o seu paciente: olha, eu tô apertando porque eu preciso reduzir o movimento respiratório. Mas tá ok? Tá dando para respirar? Tá dando para respirar. Os braços do paciente têm que ficar para cima, preferencialmente para cima. Para evitar que o paciente fique muito cansado, quando eu tô fazendo a pelve, eu deixo o paciente com o braço para baixo aqui em cima do peito. Quando eu vou passar pro segmento superior, pro abdômen superior, aí eu boto pra cima. Porque se ele ficar 1 hora de braço pra cima, ele não vai aguentar, vai começar a mexer. E aí vai ser ruim. Às vezes ele começa a mexer justo na hora do contraste, tá? Não tem faixa de compressão. Pra quem trabalha na Philips, eles têm 2 faixas de velcro assim, uma mais fina e uma mais larga. Você pode tentar utilizar aquela faixa como faixa de compressão. Eu usei muito tempo, só que ela é ruim, porque ela é grossa e tal. E essa faixa, ela custa menos de R$100 no Mercado Livre, tá bom? Quem tem interesse no curso, pode mandar um direct para mim que eu mando o link para vocês, tá? E o link está disponível também na bio do Instagram. Outra coisa que a gente vai ter que prestar atenção é que os cabos, a gente vai falar de cabo de bobina daqui a pouco, mas então você percebe aqui, ó, que a minha imagem aqui é olhando para a cara da paciente depois que eu posicionei a faixa. Eu tô conversando com o paciente, olha, tá apertado, precisa que seja um pouco apertado mesmo, mas tá incomodando você respirar? Não, não tá? Então, beleza, vamos colocar a bobina de corpo. A bobina de corpo precisa ficar paralela à mesa? Sim, tá?
eu realmente preciso encaixar os limites de sinal da bobina superior com os limites de sinal da mesa, tá? Então, você vai ver que eu vou fazer isso daqui. Antes de colocar a bobina, eu vou colocar essa faixa respiratória, que a blusa da paciente aqui é escura, não sei se está dando para vocês verem. Qual o meu critério para posicionar essa faixa? Não, Marley, não atrapalha. Meu exame fica realmente muito bom. Inclusive, a gente tem recebido elogios de médicos do entorno aqui e lugares que tem máquinas de ressonância de 250 km de distância. Os médicos estão pedindo para vir fazer aqui com a gente por conta do preparo dessa faixa. Voltando aqui para cinta respiratória, o gate respiratório. Você vai colocar a mão em cima da barriga do paciente e vai verificar onde o paciente tem maior movimento abdominal. Aí você põe essa mãozinha lá em cima, pede para ele encher o peito de ar. Aí você vê onde que ele deslocou mais. Se ele deslocou mais para cima, mais para baixo, você vai lá e coloca essa faixa exatamente onde o movimento é maior, tá? Porque vai tornar mais sensível esse gate respiratório aí, tá bom? Aí eu vi lá que ela respirava bem ali naquela posição, aí eu posicionei a faixa. Aí agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou casar a bobina de superfície anterior com os canais da mesa. Então, eu tô utilizando 2, 3. Aqui a imagem que tá meio obliquada, que não dava para chegar a câmera tão perto do equipamento. Mas se a gente olhar de perto, a bobina de cima tá casando com o sinal da mesa embaixo, tá? Depois que você fizer a pelve, você vai subir essa bobina para cima. Então, ó, esse ângulo aqui tá melhor de visualizar. O canal da bobina de cima, os limites de sinais da bobina de cima, tá casando com os limites da bobina embaixo, tá? Opa, chegamos a 117. Eu acho que ainda há chance de a gente chegar a 150. Chama mais gente pra live aí. E aí você vai colocar essa bobina ali. Quando você terminar de fazer a pelve, você vai subir a bobina para fazer o abdômen. Né? Você vai fazer todo o segmento abdominal. Você vai injetar o contraste no abdômen, porque o contraste no abdômen é dinâmico. E depois você desce a bobina ali para a pelve e continua a aquisição, tá? Continuando, o que a gente precisa prestar atenção? Posicionou o paciente? Posicionei. Paciente ajudou? Ajudou, beleza. Às vezes não, o paciente não está ajudando, muito idoso, difícil. Não interessa. A primeira coisa que você vai precisar ver quando você iniciar o exame, que você pegar o teu localizador ali, é identificar se a tua imagem ela tem sinal. E agora sim a gente vai começar a prestar atenção não só no posicionamento, mas também nos aspectos técnicos e físicos relevantes para o teu exame. E o primeiro checkpoint da física no exame de abdômen é verificar se você tem sinal dentro da anatomia desejada. Eu tenho sinal bom no fígado? Tenho. Tenho sinal bom no rim? Tenho. Não, tá faltando sinal no fígado. Como é que eu identifico que tá faltando sinal no fígado? Eu identifico que tá faltando sinal no fígado através do ruído. Às vezes eu tenho um bom sinal muito bonito mais para baixo, só que lá na região superior parece estar meio ruidoso. Isso significa que o paciente não está bem posicionado dentro dos canais da bobina, ou a bobina está mal posicionada. Então você vai lá e tem que corrigir isso, tá? Leilane, tem um curso que é só posicionamento e planejamento, é em vídeo, bem prático, começa, posiciona assim, corta assim, faz assim. E eu tenho um curso que é de física, mas o curso de física não tá com inscrições abertas. Vou abrir no próximo mês as inscrições do curso de física. Aí no curso de física a gente destrincha isso. O que é matriz, como a gente identifica que a imagem está com bom sinal, como não tá, como resolve artefato, como a gente faz a otimização de protocolo. Mas esse é o curso que eu vou abrir só no mês que vem, tá? Provavelmente na primeira ou na segunda semana do mês que vem eu vou abrir uma turma nova. Voltando aqui, percebam que na primeira imagem eu tenho um ruído, um excesso de ruído na região superior do fígado, que é ruim. E vai ficar pior ainda quando eu fizer uma imagem com supressão de gordura. Vai ficar muito mais ruidoso, vai ficar com baixa qualidade. Tá faltando sinal. Se tá faltando sinal, a bobina não tá alcançando ali. Aí eu vou precisar reposicionar meu paciente. Aqui é uma imagem que tem um corte mais posterior, mas eu consigo ver, ó, que aqui eu não tenho o mesmo ruído que eu tenho aqui em cima, né? Então, eu consigo... A primeira coisa que você vai procurar no teu localizador é se tem sinal. Os equipamentos, hoje em dia, eles têm um palitinho, assim, na lateral, né, da imagem, que ela te indica o limite de sinal da bobina. Aí você já consegue ver por ali também, entendeu? Se o sinal da bobina tá atendendo. Se não tá, vai lá e reposiciona. Porque é melhor você reposicionar no início do que ficar sofrendo ali 1, 2, 3 sequências, depois descobrir que realmente precisa reposicionar, tá bom? Nós fazemos com 2 bobinas, abdômen e pelve, show de bola. Aquela bobina é linda demais. Se posiciona de uma vez, acabou, né?
Aqui eu não tenho essa felicidade que você tem, que a gente tem que fazer um trecho, depois o outro. E aí, gente, a gente parte para o planejamento. Então, ó, a gente já viu um pouquinho de anatomia, a gente já viu um pouquinho de anamnese, a importância de saber patologia, a gente viu um pouquinho ali também de posicionamento, a importância desse posicionamento, e a gente vai discutir agora um pouco sobre planejamento. Gente, planejamento de abdômen é muito simples. Eu ouso dizer que é um dos mais fáceis da ressonância, porque é só você ter certeza que cobriu o fígado, que cobriu o rim, que tá tudo certo. A gente não vai falar de planejamento de pelve aqui hoje, porque para falar de planejamento de pelve eu gosto de falar muito mais coisa. Aí a gente ia gastar mais uma hora só para falar de pelve. Mas a gente vai focar o estudo aqui no abdômen superior. Depois, outro dia, a gente fala de pelve, tá bom? Mas hoje a gente vai falar de abdômen superior. Então, você vai passar os seus cortes. Percebam o seguinte: você vai ter que abrir a cabecinha e sair de dentro da caixa. Ah, mas a Joyce falou que meu exame termina no rim. Se eu pegar um corte para baixo do rim, já tá ótimo. E por que eu tenho pelo menos uns 10 cortes depois desse rim? Porque o paciente tem um cisto que parece anexo ao rim gigante aí. Então, você vai passar as imagens que você tem à disposição, não só para ver se você não está cortando a anatomia relevante, no caso aqui, fígado e rim. Você vai procurar problema. Você vai procurar patologia. Vai procurar massa, vai procurar sinal de inflamação, vai procurar sinal de infecção, cisto. E se você achar alguma coisa diferente, você não precisa saber o que é. Você precisa saber que não deveria estar lá, tá? Essa é que é a grande sacada. A gente é técnico. A gente, sei lá, você pode ser biomédico, técnico, tecnólogo, não interessa. Você é operador de ressonância. Você não é obrigado a dar laudo. Mas você é obrigado a saber quando aquilo ali não tá ali. Não deveria estar ali. Então, você vai procurar aquela anomalia e você vai incluir nos teus cortes. Porque senão é reconvocação. Confia em mim, é reconvocação, tá? Histórico muda, sim, história clínica muda total, planejamento pode mudar, na verdade, né, dependendo da situação. Crânio é muito mais fácil da gente discutir isso. Falar em crânio, um adendo aqui rapidinho. Hoje eu e o Peterson do canal Seu Estágio em Ressonância, nós gravamos o episódio que vai subir quarta-feira lá pro canal podcast, tá? Podcast Papo Magnético. Quem não segue a gente no YouTube ainda, é um canal novo, chama Podcast Papo Magnético. E a discussão vai ser sobre protocolos diferentes para diferentes indicações clínicas no crânio. É assunto de quarta-feira, tá? Voltando aqui pro crânio, pro abdômen. Eu percebi que tinha aquele cisto ali, então eu aumentei a quantidade de cortes para não cortar. Agora presta atenção no seguinte, gente. Essa é uma sequência que ela é um axial propeller. Quando a sequência é propeller, vocês vão ver um círculozinho dentro do FOV. Tá vendo esse círculozinho dentro do FOV? Esse círculozinho dentro do FOV, ele te diz o seguinte. Ele tá demarcando ali o blade do propeller, né? Ele te diz o seguinte, olha. Se o teu abdômen for maior que o FOV que tu tá marcando e o meu círculozinho for menor, vai dar ruim, porque a tua imagem não vai sair quadrada e nem vai sair anatômica. Ela vai sair cortada. Ela vai sair cortada de acordo com o círculozinho dessa bolinha aí que você tá vendo. Então, se o paciente é grande, teu FOV é pequeno, aumenta o no phase. Aumentando o no phase, você vai aumentar os limites desse círculo interno e assim você não vai ter aquela imagem circular, tá bom? Então, você precisa aumentar o no phase para além dos limites do FOV. O FOV é o quadrado, é o campo de visão. É o que você diz assim, olha, é aqui que eu quero ver meu exame. Quero que comece aqui e termine aqui. Mas se a bolinha estiver para dentro, você pode ter uma imagem circular como produto final e pode cortar alguma coisa. Desagradável isso. Então, aumenta o no phase que a bolinha aumenta também, tá bom? E aí, é só isso, gente, que a gente tem para fazer no axial? Não. Isso aqui, ó, não é só no abdômen, não. Isso aqui você tem que praticar em todos os exames que você vai fazer de ressonância magnética. Você vai passar os cortes que você tem à disposição. Todos. Você já tem um coronal? Você fez aquele coronal em apneia lá? Show de bola? Então, você vai puxar aquele coronal, vai passar os cortes tudo, desde a parede abdominal anterior até a parede abdominal posterior. E aí, você vai procurar se os teus cortes não tá cortando alguma coisa, se tem alguma coisa que você deveria ver ali que não tá vendo. E aí você vai conseguir identificar muito melhor também o limite superior do fígado, porque você sabe que o fígado não é uma estrutura quadrada, regular, né? Não começa assim e vai até lá. Ele começa menorzinho aqui, ele aumenta, ele diminui ali, tá? Então você passa os cortes todos para verificar se você realmente não tá cortando o fígado. Passa os cortes de tudo para ter certeza que não tá cortando o rim, que não tá cortando a pereba do paciente também. Então, ó, passei o corte lá pra frente, verifiquei o quê? Que meu abdômen tava mais pra cima, meu fígado tava mais pra cima. Então, eu vou lá e verifico se a quantidade de cortes tava suficiente.
No caso aqui são dois pacientes diferentes, mas eu achei que essa imagem estava melhor do que a outra para mostrar para vocês. A outra era melhor por conta da patologia no rim, né? Para vocês entenderem quando precisa estender a quantidade de cortes. E esse aqui. Olha só, eu trouxe essa imagem para vocês porque eu trabalho na GE. Gente, para quem não sabe, nossa clínica ontem inteirou um ano desde que nós inauguramos. E é tipo assim, gratidão total de estar participando desse projeto aqui, né? De ser parte dessa equipe, de ter participado desde a implantação de tudo, mas tem um ano que essa clínica foi inaugurada, tinha um ano que eu fazia a ressonância magnética do abdômen aqui, diga de passagem bem, mas eu não usava o Navigator. Por quê? Na hora que eu tentava usar o Navigator, eu não dava conta. Porque o Navigator lá na Philips, que é a máquina que eu estava acostumada, para quem não sabe, eu trabalhei 10 anos na Philips antes de vir pro GE. O Navigator lá era diferente. E aí, é o seguinte, minha gente. Eu abria o Navigator aqui, chegava no passo a passo tudo, e ele não aparecia na tela para mim. Como que você vai abrir o Navigator? Bem aqui tem uma função, um botão chamado Imaging Options. Aí lá tem compensação respiratória. Se eu não tiver enganado, é assim que tá escrito. Não, não é compensação respiratória, é outra coisa que tá escrito lá. Acho que trigger respiratório, algo assim. E aí, se você desligar ele, ele abre a abinha do Navigator pra você. Aí você vai lá e liga o Navigator. Quando você liga o Navigator, nesse botãozinho aqui, ó, GRX, você abre essa barra aqui. Nessa barra, você vai abrir um botão novo chamado Track. E eu conseguia chegar até aqui, só que eu não conseguia fazer aparecer o troço na tela. Não aparecia. Ficava procurando aqui, porque quando eu pedia o Navigator para Philips, era só ligar, quando eu abria a sequência, ele tava lá, né? E aí eu pegava e reposicionava onde eu queria. Só que aqui, gente, assim como o Navigator, outras funções funcionam bem de forma semelhante, é o seguinte: você abriu, você chegou no passo a passo, deu certo, não apareceu na tela, você tem que clicar na imagem. Vai lá no coronal e clica no coronal. Aí ele abre o tracker para você. Eu tô falando isso pra você de coração, porque pode ser uma coisa bem idiota para você, porque você já sabe. Mas para mim não era. E eu precisei usar o Navigator algumas vezes e eu não consegui porque eu não sabia que tava faltando só clicar na tela para ele aparecer, tá? Não sofram como eu sofri. Aí, como é que se posiciona o Navigator no caso da necessidade? O Navigator ele dispensa o uso daquele gate respiratório, daquela cinta respiratória que a gente posicionou ali atrás agora há pouco, tá? Porque ele vai fazer a sincronização da imagem de acordo com o movimento do diafragma. Aí você vai posicionar ele bem em cima do fígado ali, ó. Metade no fígado, metade no pulmão. A linhazinha tem que ficar bem na altura do diafragma. Aí show de bola, acabou, tá bom? Ah, isso é bom, viu, Fabiana? Isso é muito bom. Aqui eu não tenho isso, aqui eu tenho que ser minha física. Mas, de repente, salvou alguém aí essa informação. Bom, é assim que usa o track. Depois a gente pode fazer um vídeo só para falar de track, porque é muita coisa que eu aprendi agora na minha última aplicação. Aprendi muita coisa na minha última aplicação. Gente, é uma loucura participar de uma aplicação, vocês não têm ideia. Depois a gente pode falar mais disso. Aí a gente vai planejar o coronal. Aqui tem 25 cortes. Aqui você vai ter que ter o cuidado de incluir a parede abdominal e quando for aqui os cortes posteriores, você tem que ver se cobriu o rim, tá, gente? Você não tá cortando o baço, você não tá cortando nada. E pra você ter certeza, o que você vai fazer? Você vai puxar um axial ali e vai passar todos os cortes axial que você tem à disposição para ter certeza de que não tá cortando nada. Então, você sempre passa as imagens que você tem à disposição, mesmo que seja só do localizador, para ter certeza de que não tá cortando. Obrigada, Tom. Valeu. Gê, nunca intuitivo, não. Mas depois que você aprende, você começa a gostar, você vê que ela é uma máquina muito, mas muito boa mesmo, entendeu? E aí, vem o tendão de Aquiles de todo mundo. Eu acho que a imagem ficou muito clarinha, acho que não deu para ver aqui, né? Mas aonde soltar o contraste? Tem muita gente que tem essa dúvida, muita gente mesmo. Como que eu faço contraste do abdômen? Dá sempre aquele medo, né? Aqui na GE a gente abre essa janelinha pra gente ver o contraste chegando. Acho que toda máquina tem uma janela semelhante para você ver o contraste chegando. E o que que eu tomo como ponto de referência para soltar a minha imagem? Eu clico aqui em Go no momento que é para iniciar a aquisição. Entre o momento que você clica em Go, que você fala, olha, pode começar a aquisição, e o momento que ele realmente começa, normalmente tem um delay de entre 8 e 10 segundos, que é o espaço que a máquina fala para o paciente, enche o peito de ar, segura, não solte. Ou que você mesmo tem que falar para o paciente, enche o peito de ar, segura, não solta.
Esse espaço, se você solta o contraste muito tarde, esse espaço de tempo que decorre, ele acaba fazendo com que você perca a primeira fase arterial ali, tá? E aí, o que que eu faço? Eu observo a pulmonar. A pulmonar encheu, tá vendo a pulmonar cheia aqui? Quando a pulmonar enche, eu clico em Go. Aí ele vai soltar a primeira aquisição sozinho, ele vai dar aquele delay lá de 8 segundos, vai pedir para o paciente encher o peito de ar, segurar, porque aqui a gente tem o alto voice. E aí o paciente vai fazer a apneia. Inclusive, é importante sempre pedir para a enfermeira orientar, olha, é a parte mais importante do exame, não pode faltar a respiração, porque não dá para repetir, parará. E aí, o paciente, terminada aquela aquisição, a máquina vai falar, relaxa. Ou você vai falar para o paciente, pode respirar normal. E aí, nesse caso, você vai dar um espaço de tempo de alguns segundos ali. Mais 5, 6 segundos, no máximo 10, não mais que isso, tá, gente? Você teve certeza que o paciente encheu o peito de ar, soltou, deu uma relaxada? Você já dá o comando. Normalmente, essa aquisição, se você tiver que ficar dando o comando para aquisição por aquisição, aí você dá isso. Você faz isso. Tem umas máquinas que ele tem um intervalo pré-programado e ela mesma fala para o paciente encher o peito de ar na próxima aquisição. Mas é o suficiente para o paciente encher o peito de ar, relaxar, respirar umas 2, 3 vezes, você dá o comando de novo. Enche o peito de ar, segura, que aí você vai pegar a fase portal. Deixa o paciente respirar, relaxa, pede para ele, dá o espaço para ele respirar mais 2, 3 vezes ali e pede a próxima apneia. Vai ficar ok. Tem gente que coloca na axila, na altura do coração. Eu aprendi, Milza, durante a minha aplicação, fazer assim. Achei bem legal, achei bem da hora. Mas eu, particularmente, como eu tô muito viciada em fazer nesse plano, no coronal, porque lá na Philips eu via o fluor descendo no coronal também, aí eu acabei mantendo assim. Mas dá pra fazer no axial também. Você vê o ventrículo enchendo ali, você já pode disparar. E a subtração, beleza. Show de bola. Tem o Kerbolos, né, que você consegue marcar. Ó, quando o contraste chegar aqui, você dispara. Tem também, né? E é isso daí. Pra quem tem dúvida, encheu a pulmonar, essa é a minha técnica, tá, gente? É o que dá certo pra mim. Pode ser que vocês façam de uma outra forma. Se vocês se sentem seguros, se tá tudo bem, continuem fazendo dessa forma, tá bom? Eu peço a apneia 17 segundos após a injeção em bolos. Vai dar mais ou menos esse prazo, porque é uma média de 15 segundos normalmente por contraste chegar na arterial. Só tenha cuidado pra ele passar da fase arterial e você já pegar ali meio portal o negócio, né? Na fase portal, a gente já vê o contraste no fígado, mais realçando ali. Quando o paciente é idoso, infelizmente. Às vezes ajuda eu deixar o acompanhante lá dentro, principalmente se o paciente é um paciente mais surdo, né? Com a audição um pouco prejudicada. Para o paciente gritar os comandos lá dentro de motivação também. Eu já percebi que quando você motiva o paciente, ele consegue fazer melhor. Eu já peguei muito paciente idoso que não estava conseguindo fazer a apneia e na hora do contraste eu ia lá e ficava segura, segura, tá quase terminando, você tá dando conta, segura. Gente, parece besteira, mas juro que o paciente segurava, paciente bem vozinho, funciona, tá? Motivação é uma coisa incrível, que funciona muito bem. E aí a gente entra, gente, no quinto passo. A gente falou do quinto passo, na verdade, que foi justamente o planejamento, né? Mas quando a gente começa a falar de considerações técnicas, é a parte da física, da noção da física, que você deve ter lá do passo 1. Que quando a gente põe o paciente na mesa, ela deixa de ser o passo 1. Porque você vai praticar enquanto você executa o exame. Enquanto você posiciona o exame, você já está olhando ali se você vai ter sinal ou não ali com a tua bobina. É importante isso. Mas as considerações técnicas, a noção de física que você tem, você pratica aqui agora enquanto está posicionando o paciente. Então, a primeira coisa que você vai verificar é se no teu localizador, já no próprio localizador, você tem sinal. Deixa eu procurar a imagem aqui. Então, você vai olhar para o teu localizador e falar, opa, tá faltando sinal. Tá faltando sinal? Então, gente, vai lá e reposiciona. Não tá? Tá ok? Ótimo, show, parabéns. Eventualmente, todo mundo erra, tá? Então, a primeira coisa que você tem que prestar atenção em relação à física da ressonância é se você tem sinal. Se você não tem sinal, teu exame tá fadado ao fracasso desde o início, tá bom? Murilo, contraste na mão aqui na clínica. A gente não tem bomba injetora, tá? Mas funciona bem. Dá pra fazer legal. Se você tem bomba injetora, obviamente o exame vai ficar mais bonito que o meu. Mas dá pra fazer também. E bandas de pré-saturação. Pra que servem essas bandas de pré-saturação? Pra tentar se livrar daqueles artefatos de fluxo, né? Então você pode colocar uma banda de pré-saturação no limite superior
e no limite inferior para diminuir aquele artefato. Uma banda anterior pode ajudar a diminuir talvez artefato de respiração, principalmente na pelve, que você utiliza um FOV menor. Aí você coloca sempre fora dos limites do FOV, tá, gente? Aí teve um colega que perguntou qual o protocolo. Normalmente a gente vai fazer um in-phase out-phase, a gente vai fazer um axial T2 com TE de 80. Vai depender muito do lugar, muito radiologista que vai laudar. Eu já trabalhei em lugar que queria um T2 de 80, um T2 de 860, um T2 FET 7, um T1, um in-phase out-phase, difusão, balance. Queria o pacote completo. Aqui o nosso protocolo é um pouco mais enxuto. Mas a gente precisa entender por que a gente faz algumas sequências. Qual a importância delas? As imagens ponderadas em T1, gente, elas são muito úteis para identificar se o que a gente está vendo é uma hemorragia ou gordura. E essa diferenciação ela fica mais evidente quando a gente faz a supressão da gordura, tá? Normalmente a gente faz essa sequência com apneia, gradiente eco. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente pode fazer o Dixon, que já oferece pra gente ali um T1, já oferece um in-phase out-phase, né? E oferece aquela imagem ali que a gente pode pensar nela como um T2 também. Eu vou mostrar a imagem do Dixon para vocês. Mas para que serve o in-phase out-phase? Que a gente já consegue ela hoje em dia através com o Dixon também, já economiza tempo. O in-phase out-phase é uma sequência apoderada em T1. Que hora a gente vai ver ali as estruturas da gordura microscópica em fase e outra hora fora de fase. E quando a gente consegue fazer essa sequência, a gente consegue informações sobre esteatose, infiltração de gordura em alguns órgãos abdominais. E quando a gente vai ter essa informação em fase, com TED 4, 4,5, 1 Tesla e meio. Fora de fase, de 1,9 a 2,3, é uma sequência que normalmente é com apneia, porque se você for fazer sincronização respiratória, você vai perder esses tempos aí, tá? Que são importantes. E ela vai ter um flip angle variável entre 70 e 80 ali. E um TR, gente, entre 50 e 150. Não se apeguem muito a esses detalhes de valores das sequências, tá? Porque eu até costumo brincar que como as sequências gradiente e eco, elas são muito otimizadas, não é pra gente ficar mexendo em TR e TR ângulo de inclinação, tá? A menos que você saiba muito bem o que você quer com esse resultado. A gente vai fazer sempre um vibe, um lava, um thrive, que é uma sequência, gente, volumétrica T1 com supressão de gordura. E ela vai ser a nossa sequência também do nosso dinâmico. Ela é importante porque a gente consegue fazer ali com suspensão respiratória, a gente consegue uma espessura de corte muito fina, ou seja, a gente consegue detalhe, a gente consegue uma aquisição rápida, a ponto de a gente conseguir fazer isso em apneia. E ela é uma sequência realmente assim diferenciada. O Dixon é essa imagem aqui, que a gente tem só água, a gente tem só gordura e a gente tem o in-phase e o out-phase, tá? A imagem só água, ela subtrai, eu tô falando subtrai, mas não é bem o termo, tá? Mas ela meio que consegue eliminar o sinal da gordura. Então, por isso a gente tem um aspecto de imagem com supressão de gordura. Isso seria equivalente a um T2 com supressão de gordura. Então, a gente tem outras sequências de imagem, cada uma com o seu valor diagnóstico, tá? Em tese, sim. Só que dificilmente você vai conseguir. Ela é uma sequência T1 com supressão de gordura. Só que a diferença de uma sequência T1 para uma sequência T1 com supressão de gordura é que no T1 FET a gordura apaga. E aí, se você está em dúvida se aquilo é hemorragia ou é gordura, a supressão de gordura traz esse diagnóstico diferencial para você. A difusão é uma sequência obrigatória em todo protocolo de abdômen para busca de neoplasia, né? Porque acaba que a gente tem restrição à difusão em regiões de hipercelularidade, que é o caso dos tumores. E a gente vai ter isso brilhando em difusão e apagando no mapa de ADC. Para evitar um efeito conhecido que a gente chama de efeito T2 Shine Through, para isso não ser confundido com restrição à difusão, a gente vai utilizar um... Opa. Piscaca. A gente vai utilizar um B maior. No crânio a gente utiliza um B1000 e um B0.
Só que se você utilizar um B0 aqui, você vai ter esse efeito aqui. Todo o sangue vai estar apresentando aquele efeito T2 Shine Through. Então, para abdômen, o B inicial é um pouquinho mais alto, é entre 50 e 100. Aqui a gente, se eu não estiver enganada, aqui a gente trabalha com 50, tá? Justamente para que você tenha o sangue em fluxo ali apagando e você não confunda isso de alguma forma com restrição à difusão. Voltando. Então, a gente tem um protocolo sugerido aqui, um T2 com TED 80, um T2 com TED 180, um com supressão de gordura. O axial balance vai ser especialmente relevante nos casos em que você estiver estudando alguma patologia ou alguma neoplasia de suprarrenal. A gente tem o axial 3D radial aí para o caso de pacientes que estão estudando coletocolítíase. Tem o coronal T2. Inclusive, eu acho que esse protocolo aqui é da Colange. Mas o que muda basicamente da colante para o abdômen superior é que você não vai ter a sequência da colante, tá? Você não vai ter nem o 3D, nem o radial ali do colédoco. E aí, lógico, você vai ter ali também o axial lava com 4 fases. Primeiro você vai fazer o paciente em repouso, aí você vai fazer aquele esquema lá, vai esperar a pulmonar encher, você solta. Aí você vai ter a arterial, a fase portal e a fase de equilíbrio. Depois você vai esperar alguns minutos e vai fazer a fase tardia, e a gente faz um coronal aqui também. Em relação à física da ressonância, o que você precisa prestar atenção? Você precisa prestar atenção no FOV. FOV inclui toda a anatomia que você quer? A matriz. Ou seja, tem resolução porque você precisa ver? Tá atendendo? Tá ok? Lembrando que você não pode aumentar demais a resolução aqui, porque senão você vai brigar com um tempo muito alto, principalmente se a sequência for em apneia. E a gente tem artefatos. Artefatos é da conta da física. Você precisa fazer esse exame, esse exame de abdômen pensando nos possíveis artefatos e tentar solucioná-los à medida que você imagina quais poderiam acontecer antes de que ele realmente aconteça, né? E você tem que repetir essa sequência para resolver. Eu faço aqui a difusão com suspensão, com trigado, tá? Dá uma média de 3 minutos. Quando eu tô com pressa, a agenda tá atrasada, aí eu desligo o trigger e faço em respiração livre. Otimização. Otimização é a capacidade que você tem de trabalhar os parâmetros do protocolo sem que ele perca a qualidade diagnóstica. Tá? Seja para melhorar a qualidade, seja para aumentar a resolução, seja para aumentar a sinal, seja para tentar diminuir um pouquinho o tempo. Então, otimização também é da conta da física da ressonância. Artefatos que a gente vai encontrar aqui: desvio químico natural aí da sequência em phase out phase, por exemplo. A gente tem artefato de dobra, então o braço para baixo é uma possibilidade, o paciente ter esses braços dobrando para dentro do FOV. Suscetibilidade magnética, que não é só por conta de metal, mas pode ser porque o paciente tem ali um acúmulo de ferro nas alças intestinais, talvez muitos gases, isso arruina ali a tua difusão. Artefato de truncamento, que é um artefato causado por baixa amostragem do espaço K. Normalmente, aumentar a matriz de fase resolve isso. Artefato de zíper, e artefato de movimento. A gente, dentre todos os artefatos que a gente pode ter dentro do abdômen, de todos os exames de ressonância, eu acho que o abdômen é o mais suscetível a artefato. A gente tem artefato de movimento voluntário, a gente tem artefato de parede abdominal, aí a gente pode resolver isso com a faixa de compressão, com as ferramentas de sincronização respiratória. A gente tem artefato de fluxo, a gente pode tentar resolver isso com compensação de fluxo associado com as bandas de pré-saturação superior e inferior, né, na origem do fluxo. A gente tem artefato ali de batimento cardíaco, dependendo da situação. A gente tem uma série de artefatos que a gente vai ter que aprender a lidar com isso aqui, tá? Então, tem muita coisa para realmente estar discutindo em relação ao artefato. E esse aqui foi o nosso passo a passo de hoje, tá, gente? Então, a gente realmente precisa criar a nossa forma de entender, de fazer um exame legal, de estudar ressonância, uma fórmula que dê certo. A que deu certo para mim foi essa. Prestar atenção aos artefatos, a física da ressonância, prestar atenção a quais são aonde começa o meu exame, onde termina, ou seja, anatomia, ter noção de patologia para saber escrever uma boa história clínica, saber posicionar o paciente, o impacto que isso tem de fato na qualidade de imagem e, obviamente, saber onde começa a prescrição do corte, por onde eu inclino, por onde eu angulo. Acabei não falando, mas os cortes aqui são retos, né? Basta você pegar ali, a menos que o paciente esteja torto lá, você vai precisar fazer essa compensação na inclinação dos cortes, mas é isso daí. E sempre lembrar
que tudo que você sabe a respeito de física você pratica na hora do planejamento, mas não dá para estudar física com o paciente na mesa. Então, por isso que eu digo que é o passo 1, que ter noção de física é fundamental antes de você ir para lá. Se você já trabalha há muito tempo com ressonância magnética, eu acho que é uma coisa que a gente sabe continuamente, que é uma oportunidade que a gente tem contínua de estar se melhorando. Então, estude. Recentemente saiu o quinta edição do Catharine Westbrook, né, no Brasil. Eu tô gostando bastante, eu acho que ele veio com uma linguagem mais simplificada, mais objetiva. Esse é um livro de física da ressonância para quem tem interesse em melhorar. E para abdômen, eu tenho um outro livro de abdômen, tá? Mas eu acho que esse aqui, ó, é um livro que faz total diferença para quem tá querendo se melhorar nesse sentido. Deixa eu ver o que ele traz aqui. Que aí, só para dar um spoiler para quem tiver vontade. Parece que o colega falou que tá esgotado, mas vira e mexe e volta, tá? Talvez tenha uma próxima edição. Então, ele fala aqui sobre otimização de protocolo, modificação de parâmetros, uso do contraste, inclusive do Primovich. A gente pode falar outro dia de Primovich, tá? Pro colega que pediu. Hoje eu não consigo mais falar. Sobre anjo, colange, urografia, ressonância fetal, uroressonância, ressonância do abdômen pelve, anormalidades, anatomia. Então tem muita coisa interessante, mas é um livro que eu diria que é bem focado para quem opera o equipamento, sabe? É um negócio bem legal. Acho que se vocês tiverem a oportunidade de comprar esse livro, vale a pena. O negócio da faixa de compressão, eu peguei aqui nesse livro, porque eu não praticava. Foi depois que eu comprei esse livro que eu comecei a praticar e vi como muda de fato a qualidade dos exames, principalmente das minhas pelves. Hoje eu tenho orgulho de dizer que a gente é referência de imagem de pelve aqui no Mato Grosso, tá, gente? E não é porque eu acho que o meu exame é lindo, maravilhoso, mas é pelo feedback positivo que a gente tem recebido. Inclusive, para quem não sabe, eu tenho o diagnóstico de endometriose, que nunca tinha sido feito antes, e foi feito aqui, com preparo adequado, sequência de pulso adequada, foi feito aqui esse diagnóstico. É um diagnóstico difícil de fazer, gente, não é tão simples, então é legal a gente ter esse cuidado aí com os nossos exames. Sobre cabo das bobinas, você não perdeu a explicação, eu esqueci de falar. Algo que a gente precisa prestar atenção no posicionamento do paciente, né, que eu acho que vale a pena a gente fazer essa revisãozinha aqui, essas considerações antes de terminar, é o seguinte: quando você for posicionar o cabo do paciente, ou você coloca ele por baixo da almofada ali, ou você coloca alguma coisa para cobrir as pernas do paciente, cabo por cima, mas ele pode ficar em contato com o paciente e ele não pode ficar dobrando, fazendo um loop em contato com ele próprio, porque ele pode superaquecer e derreter. Pode gerar queimadura, pode ter até ali como é que fala? Não uma queimadura também, mas pode pegar fogo. Principalmente a galera do 3 Tesla. Vocês têm que prestar muito mais atenção nessas questões de segurança, tá? O paciente não pode encostar perna com perna, braço com braço, então sempre isolar, que a gente tem esse cuidado de isolar também. Obrigada, Priscila. Tem livro de coração? Tem livro de coração. Tem livro de coração. Tem esse aqui, que eu acho legal. Mas eu acho que se você está começando os estudos de cardio, esse aqui é melhor. Eu tenho uma live de cardio bem legal que eu fiz há uns dias atrás, tá aqui no feed também. E eu fiz um curso do Enrad sobre cardíaca, incrível. Quem perdeu, perdeu mesmo. Mas eu vou pegar ali um compilado das informações que eu achei mais legal e que eu vou passar a praticar na minha rotina e vou trazer depois para vocês também. Esse aqui é o livro de cardiovascular. Ele é bem baratinho, ele deve estar menos de R$100 na Amazon. É a grossura dele. E ele é impecável, tá, gente? Realmente vale a pena esse livro aqui. Eu gosto dele. Muito embora eu não tenha tido tempo suficiente para estudar mais ele, mas eu gosto. Aquela bobina maleável, pode ficar em contato com o paciente? Olha, o ideal é que nenhuma bobina fique em contato com o paciente. Tem umas esponjinhas, se você trabalhar na GE, a GE tem 2 armários de esponjinha. Tem umas esponjinhas compridas que a gente coloca por baixo. Outro motivo pelo qual ela não deve ficar em contato direto com o paciente é o artefato de que a pele do paciente fica ali muito em contato, ele fica brilhando muito, você não consegue apagar aquilo, e pode dar um artefatinho de acete ali também, tá? Que parece uma dobra. Então é legal você colocar uma esponjinha entre a bobina e o corpo do paciente. Uma manta, verdade. Pra pelve, você usa cardíaco ou torso? Eu uso essa mesma bobina que vocês estão vendo aqui pra pelve, porque a gente não tem bobina cardíaca, né? Eu nunca vi essa bobina na minha vida, a galera adora, fala que o sinal dela é lindo, maravilhoso, mas eu não vi. Você não viu a live de cardio? Oh, foi legal, o pessoal
acabei recebendo um feedback muito positivo depois do direct a respeito da live de cardio. Eu tratei bastante ali do planejamento e da anatomia, né? Mas a gente pode estar falando de outras etapas disso depois. Adicionando essas buchinhas, pode correr o risco de perder sinal? Não necessariamente, tá? Essas buchinhas, elas têm cerca de 1 centímetro, assim, elas não vão influenciar no sinal, pelo contrário, elas vão te ajudar. Porque se o paciente ficar muito em contato com a bobina, você vai ter problema de hipersinal ali da pele. Talvez você nem consiga suprimir, dependendo do campo que você tem aí, se não tiver muito homogêneo. Então, para evitar, é legal você realmente botar essa espuminha. Se você botar muita espuminha, vai dar problema, obviamente. Mas aquela espuminha de 1 centímetro, não. Se tiver com roupa privativa, coloca esponja na bobina? Coloca esponja na bobina. Coloca esponja em todas as bobinas. Aqui vocês vão ver, quem comprar meu curso vai ver o cuidado que eu falo lá, né? A gente pratica aquilo desde o início aqui. A gente nunca pula uma etapa daquela. A gente sempre protege bem tanto o cabo quanto o contato da pele da bobina com o paciente, em todas as circunstâncias. Usa gel. Gente, todas as mulheres aqui que vão fazer abdômen total ou pelve, faz gel. Tem lugar que faz gel só para endometriose, tá? A gente respeita a rotina de cada ambiente. Mas aqui a gente já faz logo, porque se a paciente tiver uma pereba no colo do útero, vai ter que tirar, fazer. Se tiver alguma situação, vai ter que tirar e fazer. Então, a gente já teve algumas situações que a gente já estava meio corrida, aí teve que tirar a paciente para fazer o gel. Então, a gente já estabeleceu abdômen total para mulheres e pelve, todas as mulheres, desde que não seja virgem, faz o gelzinho. Eu não sei se eu vou conseguir salvar a live, tá? Inclusive, vou chamar o japonês aqui, nosso TI, Top das Galáxias, pra ver como é que faz pra salvar aqui. E é isso, gente. Eu tô mega feliz que vocês ficaram comigo até o final, de coração, porque afinal de contas deu trabalho montar essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Só pra saber, né, se vocês realmente gostaram, manda uns likes aí, manda uns coraçõezinhos, diz o que vocês acharam da live, que eu já vou encerrar. Mas eu queria saber se vocês gostaram do formato da nossa aulinha de hoje. Se ficou alguma coisa que eu não respondi, que eu não vi, passou batido, pode mandar no direct, tá, gente? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Teve bastante coisa, talvez eu tenha passado alguém, tá? Mas boa noite pra todo mundo que interagiu. Muito obrigada. Eu adoro quando a galera interage, porque quando vocês não falam nada, eu fico muito triste. Muito triste mesmo. Ah, obrigada. A galera tá falando que gostou. Feedback aqui tá positivo. Que bom, fico muito feliz. Porque afinal de contas, hoje é domingo e vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão aqui me ouvindo falar de ressonância. Então, parabéns pra vocês. Vocês são a minha motivação pra estar aqui dia de domingo falando de ressonância, acreditem. E eu adoro passar cada segundo aqui com vocês. A live vai ficar gravada? Eu não tenho certeza, mas eu vou pedir aqui pro japonês vir ver se tem salvação, tá? Porque eu tô utilizando um programa pra conseguir mostrar esses slides pra vocês.